Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Costa, sou do time de arquitetura de solução aqui da Klabin, do time de tecnologia, né? Trabalho lá com expertise TI. Eu vim hoje aqui para conversar com uma pessoa incrível. Ela é uma das pessoas mais influentes que existem no mundo com relação a análise de dados, trabalhar com dados e tirar informação de valor de dados, né? Eu estou trazendo hoje aqui para a nossa conversa a Fabiane Nardon. Ela é uma pessoa que brasileira, mora no Brasil, trabalha no Brasil, mas que é mundialmente conhecida. Fabiane, seja bem-vinda e eu quero te pedir para você se apresentar. Oi, pessoal, obrigada, Marcelo, pessoal da Klabin, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, já que a gente vai falar de dados, vou contar um pouquinho de como é que eu entrei nessa área. Eu sou formada em ciência da computação, né, tenho mestrado e doutorado nessa área, mas eu sempre trabalhei com sistemas de grande porte, assim, que sempre trabalhava com muitos dados. Trabalhei muito na área de saúde, até que há mais ou menos 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar seriamente com ciência de dados. E há 10 anos atrás, se vocês pensarem, nem existia isso, ciência de dados, né? E provavelmente alguns de vocês nem sabem o que é isso hoje, que acho que é o tema da nossa conversa aqui. Mas se pensar para quem conhece um pouco o tema, há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era ciência de dados. Então, quando eu comecei, a gente começou quando a área estava nascendo. Então, a gente teve que aprender tudo. Muitas coisas que hoje se faz de um jeito muito mais fácil, na época a gente criou sistemas para fazer. E essa experiência de 10 anos aí trabalhando em ciência de dados acabou dando uma boa visão do que exatamente dá para fazer nessa área, o que é muito buzzword aí que o pessoal fica falando que vai resolver todos os problemas e não é bem assim. Então, acho que foi uma experiência super interessante de trabalhar nessa área e começar a entender realmente como é que ela funciona. A empresa que eu trabalho hoje, a Tail, ela é uma empresa que processa uma das maiores bases de dados que existe por aí. Então, para vocês terem uma ideia, a gente processa hoje 3,5 bilhões de novos registros por dia. Então, assim, são números bem grandes e o nosso desafio é conseguir tirar algum insight, alguma informação desse dado, né? E, então, isso para quem trabalha com tecnologia é um desafio incrível, porque tem muita coisa para resolver, e para quem trabalha com negócios ou simplesmente não tem nada a ver com a história, mas quer saber o que a sua vida vai mudar com isso, eu acho que essa é uma experiência bem interessante. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco sobre isso, né, Marcelo? Vamos lá, Fabi, vamos lá. O objetivo aqui é a gente mostrar para o pessoal hoje, né, que isso é um buzzword aí do mercado, que dado hoje é o novo petróleo, né, é a nova forma com que as empresas ganham dinheiro. E se você olhar o histórico aí das grandes empresas hoje no mundo que estão se destacando economicamente, são empresas que sabem tratar como deve ser tratado o dado, né? A informação que ela armazena e que ela captura. Fabi, para a gente começar a nossa primeira pergunta, a gente vai falar de dados aqui, muito de inovação e como isso muda a vida das pessoas e das empresas. Dá uma explanada bem assim, em nível de Twitter, né? O que é ciência de dados, né? Muita gente fala, você escuta falar, mas é o que você colocou logo no início aí. As pessoas nem sabem corretamente o que é isso. Então, explica para a gente o que é ciência de dados, assim, num conceito de uma PhD, de uma pessoa que processa 3,6 bilhões de dados aí. Bom, essa é uma excelente pergunta. Eu não vou conseguir responder em um tweet, porque eu acho que num tweet fica muito superficial, mas eu vou tentar fazer um post de Facebook, assim, que é um pouquinho maior. Tá bom. Bom, ciência de dados é o seguinte, eu acho que a melhor definição, se fosse fazer em um tweet mesmo, é o seguinte, é você juntar três coisas, três tecnologias.
A primeira é Big Data. Big Data, acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, que nada mais é do que você pegar vários dados de várias fontes diferentes, seja o seu sistema lá de folha de pagamento, juntar com o sistema de CEP do correio, com o sistema de vendas e fazer todo juntar esses dados todos, né? E se chama de Big Data porque, em geral, esses dados têm um grande volume, né? Que não é um volume normal que a gente trabalhava antes de existir essa tecnologia. Aí, para isso, tem um monte de tecnologias por trás para a gente conseguir trabalhar com isso. Então, a primeira parte da ciência de dados são os dados, sejam seja grandes dados ou dados pequenos, mas são dados. A segunda tecnologia é a estatística, né, que também não é coisa nova, todo mundo aprende isso na escola, né? Então, é juntar tecnologia de estatística com dados. E a terceira, que é o que tornou a coisa bem mais interessante, é a inteligência artificial. Então, ciência de dados nada mais é do que você usar essas três tecnologias, Big Data, estatística e inteligência artificial, para você conseguir entender esses dados e tentar tirar alguma informação disso. Muitas vezes isso vem sob a forma de uma predição, por exemplo, você prevê quando uma máquina vai quebrar, vai precisar de manutenção, ou quanto você vai vender, ou qual é a melhor hora para colocar um produto na prateleira. Então, são predições, e algumas vezes são simplesmente informações sobre o passado, né? De você descobrir qual é o perfil de pessoa que mais compra um determinado produto, ou várias coisas assim. Bom, então, ciência de dados é a junção dessas três tecnologias, Big Data, estatística e inteligência artificial. Porém, você pode fazer projetos ou produtos de ciência de dados usando só Big Data e estatística, e muitos problemas a gente resolve sem inteligência artificial, então muita gente acha que ciência de dados sempre tem que usar inteligência artificial, não é verdade, tem muita coisa que a gente resolve só com processamento estatístico em cima de dados. Também você pode usar, em vez de usar Big Data, né, dados grandes, você pode usar um Small Data, dados pequenos, com inteligência artificial. Tem muitos problemas que não, mesmo porque o conceito de Big Data, ele não é um conceito assim, poxa, se você tiver mais de 1 tera, aí é Big Data, não existe esse limite, né? Então ele é mais um conceito de você ter grandes volumes de dados de várias fontes. Porém, você pode fazer ciência de dados usando inteligência artificial com uma base de dados que não necessariamente é uma base grande, ela pode até ser uma base pequena, e isso também é ciência de dados. Então, no fundo, a ciência de dados, ela junta algumas tecnologias que já existiam, quer dizer, a inteligência artificial já existia, Big Data já existia, e estatística já existia, mas dentro de um conceito de como você trabalha isso para conseguir ter algumas vantagens e tirar algum conhecimento que antes era muito difícil, né? E essa tecnologia, esse conceito, né, de ciência de dados, ele permeia muito o que se chama hoje de uma cultura orientada a dados, né, que o buzzword é uma cultura data-driven, que fica mais bonitinho. Mas, no fundo, nada mais é do que todas as decisões que você vai tomar na empresa, você ter algum tipo de apoio dos dados, sejam dos dados do passado ou fazendo modelos que permitem prever o futuro. E aí conseguir tomar decisões melhores, não só baseadas em feeling, né, no seu instinto, mas em dados que suportam essa inteligência. Legal, Fabiane, legal. Aqui na Klabin, a gente tem uma arquitetura data-driven, né? A gente usa algumas tecnologias aí para fazer isso. Você deve ter visto, a Klabin, ela tem algumas fábricas espalhadas pelo Brasil e até na América do Sul mesmo. E nossa arquitetura, ela é data-driven, né? E é muito legal o que você comentou aí, de que não é só grandes volumes de dados, né? Até a volumetria de dados que a Klabin trafega, ela nem é alta quando você compara, por exemplo, varejo ou um banco, mas ela é estratégica porque é a nossa produção, né? A gente é uma fábrica que produz papel e celulose, então a gente precisa desses dados para acabar tomando decisões de negócio. E aí, Fabiane, quando a gente fala desses três pilares aí que você comentou, né? E um dos desejos que a gente sempre tem que buscar é como eu vou tirar insights, sejam esses dados pequenos ou eles grandes. Na tua experiência,
O que você poderia sugerir, né? Imagina a fábrica que é a Klabin, onde a gente tem muitas fábricas espalhadas e muitos interesses de negócio diferentes, todos elas voltados para papel e celulose. O que você vê com relação a insights de dados? Hoje a gente está partindo para um caminho de coleta inteligente de dados em algumas máquinas, né, vamos dizer assim, usando IoT. O que você recomendaria para a gente nesse sentido de que cada uma das pessoas que estão envolvidas no processo possam pensar e dizer, olha, eu tenho que começar a pensar nas minhas soluções de tal forma que esses dados fiquem interrelacionados? O que você poderia sugerir para a gente? Marcelo, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que uma coisa que é muito comum acontecer nas empresas é você começar pela coleta de dados, até porque é o que faz mais sentido, né? Você começar a coletar dados, mas você ainda não tem um problema para resolver, né? E em ciência de dados, o mais difícil é quando, né, um cientista de dados recebe um banco de dados enorme lá e diz assim, vê o que dá para fazer com isso aí, né? Isso é muito difícil. A ciência de dados, ela tem que partir sempre de um problema que você quer resolver, um problema claro, porque aí é muito mais fácil você pensar se aqueles dados que você tem estão armazenados de um jeito que você consegue resolver, se você precisa conseguir uma fonte externa de dados, né? É muito difícil você partir só dos dados e aí dali tentar tirar. Agora, o lado bom é que todo mundo tem problemas, né? Que gostaria de resolver e que talvez com dados você conseguisse resolver de um jeito melhor. Por exemplo, das máquinas, talvez um problema que vocês queiram resolver é quando que eu preciso fazer manutenção de uma máquina, né? Perfeito, perfeito. Então, é um problema bem claro. Qual é a melhor, qual é o momento? Me dá um alerta aí quando é o momento de fazer manutenção dessa máquina. Eu não entendo nada de indústria, tá, pessoal? Muito menos de, assim, a gente trabalha muito com a área de marketing digital, é totalmente diferente. Então, eu vou dar um palpite aqui de provavelmente o que eu faria se eu fosse resolver esse problema. Então, eu imagino que vocês têm sensores aí que vocês estão pegando alguma telemetria aí dessas máquinas. E talvez se eu olhasse para o passado, eu soubesse e comparasse isso com quando essas máquinas deram problema no passado, talvez eu pudesse fazer algum modelo ou algum algoritmo lá que conseguisse ver alguns sinais que essas máquinas começaram a dar antes de ela dar problema, e aí talvez eu conseguisse treinar um modelo para ele aprender com isso, e aí no futuro, quando essa máquina vai dar problema, eu conseguir detectar esses sinais que estão acontecendo, sei lá, aumenta a temperatura, aumenta a trepidação, estou chutando tudo porque eu não entendo nada disso, mas imagino que seja alguma coisa assim. Mas é perfeita a sua colocação, Fabrício. É exatamente esse o caminho, né, que a gente está seguindo aqui na Klabin. Existem outros interesses que não só de coleta de telemetria de máquina para tomar essas decisões preditivas, vamos dizer assim, né, que você possa se antecipar ao problema, mas a Klabin, nós somos uma empresa muito voltada a estar em acordância com sustentabilidade, com meio ambiente, com qualidade, né? A gente tem um projeto grande aqui na Klabin que chama Superar, e agora ele está sendo digitalizado, e um dos nossos interesses é tornar esse alcance de selos de qualidade, né? A gente chama de selos aqui dentro, mais tangível e de uma forma que possa ser digitalmente alcançável. E aí exatamente cai no que você está falando, né? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a qualidade do que a empresa entrega para eu poder alcançar um selo de certificação internacional, por exemplo, porque não é só uma empresa, né? A gente se preocupa com o meio ambiente, com a sustentabilidade, então a gente precisa estar focado nisso. E essa tua colocação aí de a gente pensar desde a coleta, como é que isso vai ser treinado, se eu vou poder usar algum algoritmo de machine learning ou de inteligência artificial para isso, ela é muito bem colocada. E é isso que a gente quer chegar, né? Fabi, fala para mim, assim, conta para a gente aí um pouco, quando a gente está falando de inteligência artificial, né, ou machine learning,
qual a diferença dessas duas áreas aí, o que uma ataca e o que a outra ataca? Qual o tipo de problema que a inteligência artificial e o modelo de machine learning, porque isso é uma confusão que acontece sempre na cabeça das pessoas, e não é a mesma coisa, elas têm finalidades diferentes. Na verdade, sim, inteligência artificial é, vamos dizer assim, a grande área, né? Então, ela engloba machine learning. Machine learning é uma das técnicas usadas dentro de inteligência artificial para você resolver problemas. Mas vamos tentar o pessoal que não é de TI aí explicar qual é a diferença. Bom, inteligência artificial nada mais é do que você fazer o computador, né? Ter um comportamento, ou ter algumas decisões que parecem inteligentes, quando normalmente essa inteligência seria muito mais próxima do que você esperaria de um raciocínio humano, né? A inteligência artificial não é uma coisa nova, é uma coisa bem velha, começou a se estudar isso há muito tempo atrás, muitos anos, nem lembro. E hoje é uma disciplina que o mundo todo olha, né, para ela agora. O mundo todo olha, exatamente. Tem, por exemplo, o governo da China, por exemplo, fez uma decisão estratégica de se tornar líder de inteligência artificial nos próximos anos. Aí, na verdade, acho que já está muito perto de ser. Se você olhar alguns anos atrás, nesses concursos internacionais de inteligência artificial, sempre a liderança era americana. Se você olhar agora nos top 10, deve ter uns 6 ou 7 chineses, grupos chineses fazendo. Então, é uma decisão que muitos países estão tomando de investir muito nisso. E as empresas também, né, Fabiane? As empresas nem se fala, né? A gente vê o caso do Bradesco aí com a Bia, né, que é um caso que tem muito marketing em cima, eu não conheço a tecnologia por trás, mas eles treinaram um modelo lá de IA que consegue responder muitas perguntas legais. E, bom, então aí, tentando responder qual é a diferença de inteligência artificial e machine learning, eu acho que é bom a gente olhar um pouquinho para a história da inteligência artificial. Quando se começou a fazer inteligência artificial, começou a se pensar, teve uma época que se investiu muito numa coisa que se chamava de sistemas especialistas. O que era isso? Na época, se achava que se a gente entrevistasse um especialista num assunto, a gente conseguiria tirar do pensamento desse especialista todas as regras possíveis e aí fazer um sistema que implementava essas regras. Então, seria como se eu entrevistasse um médico e dissesse, eu queria fazer um diagnóstico automático de pé quebrado. O que é que você olha para ver se o pé está quebrado? Aí o médico ia dizer, não, eu olho aqui, se quando eu aperto dói, se como é que está o osso, eu olho um raio-x, faço isso, faço aquilo. E aí as pessoas entrevistavam esses especialistas e tentavam fazer essas regrinhas dentro do computador, né? Então, dizer, se mexer no pé, o pé doer, se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo. Aí, então, isso era um sistema de inteligência artificial do passado. Se investiu muito nisso, se achava que isso ia revolucionar o mundo, tudo, e foi um fracasso, tá? E foi um fracasso principalmente porque os especialistas têm muita dificuldade de dizer simplesmente todas as regras que eles usam para tomar uma decisão. E aí se entrou numa época que se chamava de o inverno da inteligência artificial, que era, poxa, esse negócio não funciona, o pessoal parou de investir porque o resultado que vinha era um resultado muito ruim e não ajudava em nada, tudo, e entrou meio que, na época o pessoal pesquisava nisso, já começou a perder investimento. Até que se teve uma ideia, que era fazer o seguinte, já que a gente não consegue tirar a inteligência dos especialistas humanos, e se eu deixasse o computador aprender por si só, né? Então, se eu desse exemplos para o computador para ele aprender o que é, e ele tenta descobrir lá como é que ele aprende. Seria mais ou menos como você ensinar uma criança. Imagina uma criança que não chegou ao mundo, não sabe nada, e aí você começa a mostrar imagens para essa criança e dizer, isso aqui, mostra uma foto e diz, isso aqui é uma flor. Aí mostra uma outra foto, isso aqui é um carro. Mostra uma outra foto de uma outra flor e diz, isso aqui também é uma flor, isso aqui também é um carro. Vai chegar um momento que a criança vai entender o que é uma flor e o que é um carro, e se você mostrar uma foto nova de um carro que ela nunca viu, ela vai dizer, isso é um carro e não é uma flor, né? Os algoritmos, essa tecnologia de machine learning é exatamente isso, é você dar, eu dei um exemplo muito simples, claro que tem exemplos bem mais complexos que isso, mas é você deixar o computador aprender por si só, gradativamente, gradativamente, a partir de exemplos
que ele vai tendo, né, de dados que ele vai recebendo. Então, ele recebe dados e ele vai analisando esses dados e vai aprendendo. Então, é por isso que se chama machine learning, né, que é aprendizado de máquina, a própria máquina aprende. Essa é Tá uma bom. sub-área da inteligência artificial e essa é a diferença, né, Marcelo? Tem uma área Tá bom. maior que engloba um monte de coisa e machine learning. Legal, Fabi. Ô, Fabi, a gente já está chegando perto do final aí da nossa conversa, né? O que você deixaria? Eu queria te agradecer muito por você ter se juntado a nós aqui nessa conversa, mas olhando para um cenário de indústria, onde a gente tem uma necessidade muito grande de coleta de dados e tornar esses dados insights de negócio que nos ajudem a tomar decisões, qual é a recomendação que você faria para a gente? Marcelo, acho que o principal vocês já fizeram, que é entender a importância disso, né? Acho que esse é o primeiro passo e está super adequado. A segunda coisa, à medida que vocês começam a organizar esses dados, o ideal é já pensar que esses dados eles vão valer por muito tempo. Então, você ter um bom catálogo de dados, que você consiga achar esses dados e principalmente começar a trabalhar isso em todas as áreas, né? Então, é normal você começar por uma área específica, a área de indústria, mas também você tem a própria área de marketing, que é mais a área que eu atuo, a área de RH, todas essas áreas podem se beneficiar dos dados. Então, para criar uma cultura de dados, a gente precisa começar a ver o que cada uma dessas áreas tem de problema específico, que poderia ser resolvido com dados, e tentar aplicar essas técnicas, né? E aí, infelizmente, Marcelo, o tempo passou muito rápido, a gente tinha um monte de outras coisas para conversar, para tentar explicar. Também não quero usar demais aí o tempo que a gente tinha reservado, mas só vou deixar uma frase que saiu um tempo atrás aí numa reportagem grande que foi feita pela Harvard Business Review sobre ciência de dados, inteligência artificial, e eles dizia assim, a inteligência artificial não vai substituir os gerentes, mas os gerentes que usam inteligência artificial vão substituir os que não usam. Tá? Então, acho que esse é um bom resumo aí do que vai acontecer nos próximos anos. Muito legal, Fabi, muito legal. Eu queria te agradecer muito tua participação aqui conosco, né? Foi muito... Assim, esse assunto, ele rende muitas conversas. Eu, com certeza, vou te chamar para você fazer uma palestra de 1 hora aqui para a gente na Klabin, entendeu? Você é uma pessoa fantástica, o teu conhecimento empírico nessa área, ele é grandioso e eu tenho certeza que pode colaborar muito com a gente aqui. Queria te agradecer pela tua presença aqui hoje com a gente. E se você tem mais alguma coisa para passar para a gente aí, se despedir, te agradeço. Eu só queria agradecer. Quem sabe um dia eu possa conhecer a Klabin pessoalmente, né, quando acabar essa pandemia. Sim. Mas queria agradecer muito pelo convite, adorei conversar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar de verdade, pessoalmente, um dia aí. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.